Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Pai, mais uma vez, eu te peço, continue a falar conosco. Que manhã gostosa. Que culto gostoso. Que prazer estar aqui e ouvir uma palavra de abertura que ouvimos. Uma oração com fé, com ênfase sobre os adoentados. Um louvor impactante, diferente de louvores de hoje, canções de hoje que exaltam o homem. Muito obrigado por estar inserido nesse contexto, nessa comunidade. E essa palavra que vai ser dita, usa-me. Nesses próximos 30, 35, 40 minutos, trata com quem o Senhor quiser tratar em nome de Jesus, a começar de mim. Amém. Eu quero falar hoje sobre humildade. Humildade. Se existe uma pessoa que entendeu o conceito de humildade, essa pessoa é João Batista. Essa pessoa é João Batista. Passeando pela Bíblia, nós encontramos muitas pessoas humildes, mas igual João Batista, eu não percebi, a não ser Jesus Cristo. Eu não percebi alguém tão humilde, alguém tão resignado, alguém tão entregue a uma causa, alguém tão que se diminuía tanto quanto João Batista. Esse entendeu. Esse homem, João Batista, já foi explicado aqui na abertura, muita coisa. Filho de Zacarias, da linhagem de Abias. João Batista merecia, por direito, por linhagem, por chamado, o cargo de sumo sacerdote. Esse homem, repetindo já o que o pastor Jonas falou, obrigado, você me adiantou a minha introdução. Esse homem, ele deixa todo esse glamour, esse luxo, vamos por assim, se veste com peles de camelo e come mel e silvestre, gafanhoto. E esse homem vai ao deserto e as multidões vão até o deserto, elas procuram mais João Batista do que os dois sumos sacerdotes da época. E quando as pessoas chegam diante de João Batista e fazem uma pergunta: me fala quem é você? Ele começa dizendo quem ele não era. Isso é uma lição de humildade gigantesca que a gente vai aprender aqui. Ele não fala de cara quem ele é. Ele fala quem ele não é. Se nós aprendêssemos a ser humildes, a largar de lado a soberba e parássemos de querer, num tempo de hoje, ressaltar quem somos, onde estamos, o que estamos comendo, para onde vamos, o que conquistamos, o que não conquistamos. Que essa palavra fale com você. É uma simples reflexão, mas se você aprender a ser humilde, você vai descobrir um segredo maravilhoso bíblico, que é o toque de Deus, é o exaltar dele no tempo dele. Então João Batista era um homem humilde, incontestavelmente humilde. Quem é você, João Batista? Ele fala: eu não sou o Cristo. Ele começa respondendo sobre ele, dizendo quem ele não era. E não colocando as suas cartilhas de quem ele era. Eu sou da linhagem de Abias, eu sou um sumo sacerdote, eu estou batizando. Não, eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu só sou uma voz. Ele nem sabia quem ele era direito, nós vamos tratar sobre isso. Ele fala coisas que ele não é, que na verdade ele era. E nós vamos entender isso. Humildade. Igreja, você que me assiste, você que está aqui, o seu Deus que você está cultuando hoje, ama a humildade. Existem coisas que Deus ama. Você, a verdade, a obediência, entre elas, nesse escopo, assim, o top que Deus ama, humildade. Você pode verificar
Eu vou correr aqui e vou citar passagens conhecidas. Por exemplo, Mateus 5, as bem-aventuranças. Jesus é Deus, e esse Jesus, que é Deus, que ama a humildade, nas bem-aventuranças, nas felicidades, você quer ser feliz? Ele fala assim, por exemplo, bem-aventurados os mansos, a raiz de manso vem, de certa forma, da humildade, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres, a versão aqui do meu, eu não sei se a sua está pobres de espírito, pode ser humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, isso é Mateus 5:3. Feliz é o humilde de espírito, ou o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, uma pessoa humilde é feliz. Se você pular lá para Tiago rapidinho, Tiago capítulo 4, versículo 6, é bem conhecido. Mas ele, Deus, nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, ele chegará a vós. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que estão indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria se transforme em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. Eu poderia falar de Pedro, vira um pouquinho mais. 1 de Pedro, logo depois de Tiago, capítulo 5, versículo 6. Me permita ser rápido, porque você conhece essas passagens. Eu só quero destrinchá-las hoje. 1 de Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ama a humildade. Como entender mais sobre humildade, pastor? Eu pesquisei rapidamente. A origem da palavra humildade é lindo. Eu queria ter aqui 30 minutos só para falar da origem dessa palavra, mas eu tenho 30 minutos para pregar, então vamos lá. A origem da palavra humildade vem de humus. A raiz dessa palavra em latim, humus, sai palavras como homem, como umidade, como humildade, como, por exemplo, solo. O humus é aquela umidificação, é algo que está no solo, é algo que está perto do chão, é algo que não está elevado. Então, uma pessoa que é humilde, que deriva da palavra humus, é uma pessoa que está perto do chão. É uma pessoa que reconhece as suas próprias limitações e fraquezas. E ela não só reconhece limitações e fraquezas, como ela fica com os pés fincados no chão. A humildade, ela passeia pela... eu vivo entendendo que eu estou perto do chão. Eu vivo entendendo que eu venho desse humus. Eu sou do pó. Aí vem a palavra homem. Então, o humilde, que é o homem, aí entende-se homem e mulher, é alguém que está perto do chão. É alguém que veio do pó. É alguém que não é nada além do que Deus chamou para ser. Portanto, o humilde, ele reconhece essas limitações, fraquezas, e ele não ousa ser superior a ninguém, porque ele sabe que ele não é. Então a humildade não é só uma virtude. A humildade é uma noção de realidade. Se você é humilde, você entende que a sua vida real é uma vida limitada. E por isso eu quero deixar uns pensamentos para vocês antes da gente finalizar. Caminhar para o meio e para o fim por causa do tempo. Por que Deus ama tanto a humildade? Por que essa raiz humus vem do solo, vem do chão? Por que Deus ama? Por que chama tanta atenção de Deus? Vou colocar assim, me permite? Me permita, eu sei que, pastor, nada pode chamar a atenção de Deus. Ok, mas por que alegra o coração de Deus uma pessoa humilde? Vamos entender. Por que ele fica feliz com a humildade? Porque a humildade é realista. A humildade está perto do chão, como a gente viu o conceito humus. Por que Deus se alegra com uma pessoa humilde? Não é porque ele quer se exaltar como Deus sobre a pessoa. Quando eu me converti, eu admito que eu não entendia o conceito de adorar a Deus, de se prostrar, de que Ele é Deus e eu sou uma criatura. Eu fazia, eu obedecia, eu tinha temor, mas eu não entendia. Eu achava, e que Deus me perdoe, mas eu achava uma certa prepotência de Deus. Deus tem misericórdia, mas eu, na minha ignorância, achava, porque eu não entendia esse conceito. Deus quer que a gente se humilhe, que a gente coma pó, que a gente seja um miserável.
e ele quer se exaltar. Não. A questão é que as coisas têm que ser colocadas no devido lugar. Deus é Deus soberano e poderoso. Ele está querendo ensinar a gente que nós somos pó. Essa é a realidade. Não é que a gente tem que se colocar no pó. A gente é pó. Não é que a gente tem que ser esse humus perto do solo. A gente é isso. Se você não acredita que você é alguma coisa, você vive na falsidade. Então por que Deus gosta da humildade? Porque a humildade coloca as coisas no lugar. A gente é isso mesmo. Pessoas me ouvindo aqui talvez são soberbas, orgulhosas, e Deus resiste a esses soberbos, porque uma pessoa assim, ela vive numa realidade paralela, é uma vida falsa, é uma vida mentirosa. E João Batista entendeu isso. Nós precisamos entender isso. Quando alguém vem e pede as suas credenciais, João Batista fala o que ele não é, ele nem dá as credenciais dele. Ele começa dizendo, eu não sou Cristo. Ah, então você é o profeta? Não sou profeta. Você é o Elias? Não sou Elias. Porque a humildade nos deixa com o pé no chão. Não é só a gravidade. É a humildade. Quando você reconhece, quando eu reconheço a dependência, mais do que os feitos, Deus começa a agir. Vou falar de novo. Quando você reconhece a sua dependência de Deus, que você ser pó não é uma frase de efeito para você pagar uma de miserável, de pecador. Não, que você entende que isso é verdade mesmo. E que você se coloca no pó, e dependente desse Criador até para respirar. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Manaus. Você imagina morrer asfixiado. Eu não consegui assistir a reportagem. Você imagina o que é morrer asfixiado? Teve noites que eu já acordei porque eu estou com um problema aqui no esôfago, já relatei isso aqui, né? E com o peito prensado. E não é nenhum problema nem perto do que está acontecendo com o Covid. Mas sabe, E eu acordei e fiquei andando pela casa, orando e desesperado, sem ar, puxando o ar. Meu problema é desse tamanho que eu tenho. Pequeníssimo. Questão só de tratamento. E ali me deu desespero. E eu me coloquei humilde na hora, porque eu falei, eu não sou nada. Eu posso estar falando aqui para 100, para 200 e reverberar isso para 1000, mas eu sei, sem falsa humildade, que eu sou esse humus aqui. E você que me ouve é. Porque se tampar isso aqui, ó, eu morro. Pronto. Tampou a boca, tampou o nariz, acabou. Que domínio, que controle a gente tem. Quando você começa a reconhecer mais a dependência, e isso não é uma pregação negativa, não é realista só. Mas o quão pequeno nós somos e o quão dependente nós somos, Deus começa a trabalhar. Porque ele falou, opa, tem verdade aí. Esse aí está entendendo a posição dele. Esse aí entende que ele é humano, que ele é humus, que ele é homem, que ele é perto do solo, que ele é isso aí. E João entendia isso. Eu poderia ler, é uma pena que não dá tempo, o próprio relato de João, que é lindo, lindo. O capítulo 3, nós lemos o 3, João 3, 26, eu vou pular. E foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o senhor no outro lado do Jordão, do qual o senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Tipo assim, ô João, mestre, você foi chamado para batizar, tem alguém concorrendo com você. É isso que queriam dizer, que era Jesus. Ô João, o que você foi chamado para fazer, tem um concorrente. Olha o que João responde. Ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado para ser o seu precursor. Olha que lindo isso. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu estou arrepiado com esse relato. Quando eu li isso, eu me emocionei. Que homem humilde era João. As pessoas dizendo, você é o Cristo? Não. É o profeta? Não. É Elias? Não. Tem alguém batizando, João? Você só foi chamado, teoricamente as pessoas achavam isso, para batizar em água. E meio que o seu único ministério, a única coisa que você tinha que fazer, tem alguém fazendo. Ele falou, eu só sou o amigo do noivo. E eu estou super feliz em poder dar espaço e deixar ele entrar. Eu só sou uma voz. João, que já a gente vai entender, e você já sabe, quem é bom de Bíblia sabe, o que Jesus achava de João. Mas o que João achava dele era isso. Uma voz. Uma humildade. Perto do chão. Perto do solo, no deserto. E nós, gente?
Eu queria ter tempo para falar sobre a soberba, para falar sobre o orgulho. Nós temos que lutar com o nosso orgulho todos os dias. Todos os dias. Porque nós somos do pó, sim, mas o pecado entra em nós e uma síndrome de Lúcifer, me perdoe falar assim, entra no ser humano, na qual um quer ser maior do que o outro, um quer postar feitos maiores do que o outro, frases mais impactantes que a outra, mas no fundo somos humus, somos pó, somos limitados e fracos. Se tampar o seu nariz, a sua boca, você morre agora. Você não me garante que estará vivo até amanhã no fim do dia. Louco, a Bíblia diz. Sua alma pode ser pedida, não é isso? Sua alma pode ser pedida. Quem somos nós? Então não é uma mensagem de rebaixamento. Realidade. O humilde reconhece que é na realidade dele que ele é pé no chão. Que ele é humus, que ele é pó, que ele não é nada. Quando você reconhece isso, Deus começa a agir. Por isso que ele ama a humildade. Porque a humildade relata a verdade. Simples assim. Por que ele também ama a humildade? Porque a humildade, grava isso, é um solo disponível. A humildade, quem é humilde, tem em si um solo disponível para ele trabalhar. O humilde, ele gosta de aprender. O humilde, por reconhecer que ele é do chão, que ele é do solo, ele é disponível. Ele tem, me permita usar recursos da agricultura, ainda que eu não entenda, mas ele tem o coração úmido. Aí vem, eu estou usando muito essa palavra humus, para você ir com isso ficar com isso na sua casa, gravar isso, você que está aqui. Ele tem o solo umidificado. O que é isso, pastor? Ele tem o coração preparado. Por que Jesus fala em Mateus 11, 29, eu não vou abrir, mas você já conhece? Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. Jesus está dizendo, faça igual a mim. Aprendam comigo, eu estou mostrando, eu estou dando uma lição de humildade. Eu deixei a minha glória e desci a terra. E vocês, conforme Filipenses, têm o mesmo sentimento que eu. Eu não, por usurpação, não quis ser igual a Deus. Eu me rebaixo para salvar vocês. Eu lavo seus pés para salvar vocês. E nós, o que fazemos? Eu quero postar que eu sou bonito, que eu sou elegante, que eu falo bem, que eu sei mais. É por isso que eu não sou muito afeito a debates. Até gosto, se eu puder, até participo. Por que eu não sou afeito a debates sobre ideias? Se você quiser debater ideias comigo, que não entendo de muita coisa, mas procuro estudar algumas coisas, você precisa estar disposto, como eu estarei, a mudar de ideia. A aprender. E não vir com uma opinião formada e defendê-la com unhas e dentes. A não ser em assuntos fechados. Jesus é Deus, isso não tem como debater. É Deus. Ele é o Salvador, isso não tem debate. Mas existem outros assuntos. Quinta-feira, agora a gente estava falando, pré e pós, com o pastor César e tal. Estava todo mundo aqui conversando. Né? Foi super gostoso, mas com humildade. Aprendendo, eu saí daqui aprendendo. Acho que talvez falei alguma coisa que alguém também parou para pensar. Não sei. O humilde, ele é assim, ele é um solo disponível, é um solo plantável, é um solo agricultável, se é que existe essa palavra, é um solo disponível, alguém que fala, eu quero aprender, eu quero entender, terra fértil, obrigado. Por que a Bíblia diz que o semeador sai a semear? E a semente, que é a palavra que está sendo semeada agora, inclusive, se ela cair num solo fértil, num solo úmido, numa pessoa humilde, entende? Vai render. Vai dar fruto. Por que em João 15 Jesus fala, eu sou a videira, vocês são ramos? Por que esses lances de agricultura? Porque nós devemos voltar os pés para o chão. Nós devemos colocar os pés no chão. Nós devemos aprender a aprender. A falar, eu preciso aprender. Esse louvor cantado não é só mais um louvor. Eu preciso entender e louvar com esse louvor. O de hoje foi novo, pelo menos para mim. Mas se louvasse a mesma música milionésimas vezes, o que Deus quer me ensinar nesse louvor? Como eu posso adorar nesse louvor? Se uma mensagem pregada você acha que já sabe, seja humilde, aprenda mais. Mas já ouvi 1000 vezes essa mensagem, sem mais que o pregador. Ok, mas é o momento de você aprender com João Batista e se calar e ouvir o que ele quer dizer. Às vezes minha filha de 4 anos olha para mim e fala, pai, eu quero te falar uma coisa.
Eu aprendi a virar para ela. Às vezes a gente está na correria, a gente é orgulhoso e não faz isso, admito. Mas eu aprendi a me inclinar e falar, fala, filha. E quantas vezes essa menina foi usada por Deus para falar comigo? Uma garota, um bebê de 4 anos. Quantas vezes a natureza. Eu não quero aqui ser poético. Eu estou falando a verdade. Borboletas já falaram comigo. Pássaros. Porque Jesus fala em Mateus 6, que o pastor Jonas falou. Olhem para os pássaros. Olhem para os lírios. Estejam dispostos a aprender. Estejam dispostos a não fechar a tua cabeça numa verdade absoluta. A não ser que Jesus é Deus, você já entendeu. Existem verdades absolutas. Eu não estou pregando o relativismo aqui. Mas existe a abertura para você entender mais sobre essa verdade. Jesus é Deus, mas você sabe tudo sobre esse Deus? Não. O Evangelho é a verdade. Mas você sabe tudo sobre o Evangelho? Hoje a gente está falando um prisma diferente do Evangelho. É até um tipo de mensagem que eu não prego muito dessa forma. Mas foi do jeito que ele mandou. A humildade é um solo disponível. Igreja, se eu e você reconhecermos que eu sou pó, eu não sou pó para ser bonitinha a minha frase. Eu não sou do pó, eu não sou esse humus, esse humilde, porque a Bíblia diz que o manso herdará a terra, que o humilde tem o reino dos céus, que não, eu sou mesmo isso aí. Eu reconheço, eu sou dependente, eu sou limitado, eu sou fraco. Eu trabalho mais com a minha dependência do que com os meus feitos. Eu sei que isso, no mundo de hoje, de coach, de que você é tudo, é difícil dizer isso, mas se você entender que eu preciso trabalhar mais a minha fraqueza do que incentivar os meus grandes feitos, Deus vai começar a trabalhar em você. Foi o que João fez. João Batista falou, eu não sou Cristo, de fato ele não era. Eu não sou profeta, será? A gente vai entender agora. Eu não sou Elias, será que não era mesmo? João se rebaixava e o humilde tem essa característica. Ele se diminui, ele se coloca no pó e ele nem tem noção do que Deus pode usá-lo e o que ele pode ser na mão de Deus. Isso é gostoso. Quando eu entendo que eu trabalho na realidade, que eu sou pó, que eu preciso ter o meu pé no chão, não importa os feitos que aconteçam, e o excelente profissional que eu seja, ou a eloquência que eu tenha, ou a beleza que eu tenha, ou a homilia que eu tenha, ou não importa, eu sei quem eu sou. Quando alguém vem falar comigo, diante de Deus estou falando isso, grande maioria das vezes, e vem me relatar alguma coisa que Deus me usou para falar com a pessoa, eu fico muito feliz. Eu sou ser humano, eu tenho ego. Mas imediatamente, eu não vou falar todas, porque aí eu talvez estaria mentindo. Mas na grande maioria das vezes, esmagadora, acho que mais que 90%, a pessoa está falando, louvando a Deus por alguma coisa que Deus me usou, eu já estou pensando, meu Deus, mas eu sou tão pecador, essa pessoa nem sabe. Ainda bem que não é a minha palavra que eu carrego. Ainda bem que não é o meu exemplo que eu carrego. Eu devo dar exemplo. Luto por isso. Mas eu sei quem eu sou e você sabe quem você é. E quando a gente está realizando um grande feito e sendo usado por Deus por isso, glória a Deus, é bom saber. Já preguei sobre isso. É bom às vezes a gente saber que Deus está nos usando para testificar o nosso chamado. Isso é bom, ok. Mas lembre-se sempre, eu sou pó, eu sei quem eu sou. Eu não preciso ler a Bíblia para saber quem eu sou. Eu não estou diminuindo a Bíblia. Mas eu sei pelo meu dia a dia quem eu sou. O jeito que eu acordo. As inseguranças que eu tenho. As carências que eu tenho. Situações que a gente passa que fala, meu, que ridículo isso aqui que eu estou vivendo. Eu sou isso aqui, Deus está usando um cara desse. A gente sabe quem a gente é. A gente está na mesma patente de humildade. Humildade, humus, solo, homem, terra, pó, e é para lá que a gente vai voltar. Nada além disso. O que vem além disso, agora eu finalizo o caminho para o final da palavra, rapidamente. Se você entendeu tudo isso, pastor, eu já até sabia, mas vamos praticar, que está um pouquinho mais de humildade na prática, não só no saber. Pé no chão, verdade. Reconheço minhas limitações, eu sou um solo disponível, eu quero aprender. Eu não vou numa roda de conversa com opinião totalmente formada, porque se você vai, tá bom. Então você vai, ganhou o inteligentão, ele ganhou o debate. E aí? Tá bom, o que tem? Ganhou, tá bom. A Bíblia diz assim, Provérbios 27, acho que é 2.
seja outro que te louve e não a sua boca. Jesus fala, não busque os primeiros assentos nas cadeiras. Não quer dizer humanamente, tá? Mas não busque o destaque. Espere que alguém chegue em você e fale, se assente ali. Deixe que outra pessoa reconheça Deus em você. Não precisa bater no peito, eu sou de Deus, hein? Aqui minha carteirinha pastoral. Minha carteirinha nem sei onde está. Está aqui, eu sou pastor, hein? Eu prego, hein? Eu sou um bom profissional, hein? Eu conquistei. Eu não sei você. Eu não consigo ficar perto de pessoas soberbas. Não estou dizendo que com isso eu sou humildão. Não, essa palavra me moeu. Mas eu tenho dificuldade com isso. Por quê? O nosso Deus tem essa dificuldade. A Bíblia diz, em Tiago que nós lemos, ele resiste ao soberbo. O resistir que está em Tiago é isso aqui, ó. Soberbo, Deus, sabe aquela cara de nojinho? Ó, fica lá, filhão, fica lá. Você não entendeu nada. É o Nabucodonosor, entende? Que ele chega no palácio e fala, minha Babilônia, o cara vira um jumento comedor de mato. No outro dia. Quem é bom de Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Porque a minha Babilônia. Pronto, Satanás. Elevarei o meu trono acima, não é nem igual a Deus, cara. Olha a pretensão do catiço. Acima de Deus, eu elevarei o meu trono. Fala, então você vai cair abaixo, nas regiões mais inferiores da terra. O lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. É abaixo do abaixo do abaixo. E o humilde, aquele que reconhece quem é, as limitações, que está pronto para ouvir a verdade, que se humilha muitas vezes, que às vezes quer dar uma resposta atravessada, mas fala, não vou dar, vou virar outra face, que segura a onda, que segura o orgulho, que luta contra a soberba, ou pelo menos reconhece. Eu reconheço, eu sou soberbo muitas vezes. E esse aí, igreja, vem colheita. Recebe colheita, recompensa. É a Bíblia que está dizendo. A maioria das passagens, eu estou dizendo a maioria porque eu não estudei todas. Mas todas que eu estudei, vou colocar assim, hoje para vocês, está dizendo de quem é humilde tem uma recompensa. Nós lemos, bem-aventurados os mansos, ou bem-aventurados os pobres de espírito. Uma recompensa, porque herdarão a terra, porque dele é o céu. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque ele vos exaltará. Entendeu? Seja submisso, porque ele exaltará. Os humilhados serão exaltados. É a Bíblia que está dizendo. Isso não é uma pregação. Agora, pastor, você saiu da humildade já para exaltação? Sim, é a Bíblia que está dizendo. E que exaltação é essa? Vamos entender a de João, rapidinho, vamos conectar aqui para a gente finalizar. João diz em João 1:19 que nós lemos, você é o Cristo? Não, não sou. Na verdade ele fala, eu não sou o Cristo. Depois ele fala, aí falam para ele, você é o profeta? Não, não sou. E você é Elias? Não, não sou. Vamos ver se não era mesmo? Mateus 11, o que Jesus fala do João Batista? Vamos entender aqui, para você entender a colheita de um solo disponível, que é humilde. O que acontece com o humilde na Bíblia? Com quem entendeu que não é nada. O que acontece? É Mateus 11, deixa eu ver se eu anotei aqui. Mateus 11, 29. Não, perdão, é o mesmo Mateus 11 que a gente já citou, é outra passagem agora. Eu posso ler do 7. O Mateus 11, ele começa João Batista preso. Olha a humildade aqui de João Batista de novo. Eu não vou ler tudo, mas João Batista preso, ele manda um recado para Jesus porque ele está inseguro, ele está indeciso. Mandem perguntar para Jesus se ele é mesmo o Messias. Um homem que já tinha anunciado, que tinha batizado Jesus, que falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não teve vergonha nenhuma de se colocar no pó e reconhecer a fraqueza dele. E reconhecer que em algum momento da vida dele, o João Batista teve dúvidas. E nós, hein? Será que somos tão soberbos que sabemos de tudo? O João Batista, depois de anunciar o que ele anunciou, de batizar Jesus, de ver uma pomba descendo em forma de Espírito Santo, o Espírito Santo em forma da pomba, sobre Cristo, e entender que a obra dele estava realizada, sendo esse grande homem de Deus, ele teve dúvidas, ele teve dores, ele teve medos, talvez no cárcere, medo da morte, não sei. E quando ele pergunta, Jesus fala, responda para ele, veja os milagres e tudo mais. Aí olha só a humildade. Quando os discípulos de João foram embora, aí Jesus começou a dizer a respeito de João, segura aí. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Lembra que João falou que não era profeta? Vamos ver o que Jesus fala. Aí você vê com quem você fica. Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais que um profeta. Glória a Deus. Este é aquele que está escrito. Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Na terra, o maior para Jesus é João Batista. Já aprendemos isso aqui infinitas vezes com outros pregadores aqui nesse púlpito. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, ou é tomado à força. E os que usam da força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha só. E se vocês querem reconhecer ele, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então João, na humildade dele, ele dá 3 negativas. 3 negativas e 2, ele errou. De tão humilde que ele era. Chegaram diante dele e ele fala, eu não sou Cristo. Isso estava certo, realmente. Eu não sou profeta. Ele não era o profeta, porque daí a gente deveria ter tempo. O profeta que João 1, que João está dizendo, está lá referências em Deuteronômio, Atos, que acaba falando do próprio Jesus. Mas Jesus fala, você é mais que um profeta. E João falou, não, eu não sou, não, você é mais. Eu não sou Elias, você é o Elias que havia de vir. Também não dá tempo, estude, vai lá em Malaquias 4, estude sobre essa profecia que o Elias voltaria. Ele já voltou em João Batista, o judeu aguarda até hoje o Elias, mas na Páscoa, com a porta aberta, com uma ceia, com uma cadeira, mas já veio, é João Batista. Mas o judeu não sabia, não, nem João Batista sabia que ele era o Elias. Às vezes Deus nos permite ser coisas que a gente nem sabe, e é melhor que não saibamos. Às vezes o reflexo de uma mensagem como essa, simples, pode trazer impactos que é bom que eu nem saiba. Que é bom que um pregador nem saiba. Que quem louva nem saiba. E que a gente se diminua. Que a gente saiba só o que for suficiente para reconhecer que a gente está caminhando, que a gente não está errando e tal. Então, igreja, todo humilde colhe. Toda humildade, toda ação de humildade tem colheita. Toda humildade tem colheita. A Bíblia passa sobre, se você é humilde, será exaltado. Se você se humilha, será exaltado. Se você se entrega, e eu sei que essa exaltação maior é no reino dos céus mesmo. É a salvação. Mas em vida, em terra, aqui, em terra, Deus te dá graça. A Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes. Ele cuida, Ele protege, Ele toma a frente. Ele é aquele que fala assim, como você se diminuiu para eu assumir, deixa comigo agora, eu vou cuidar de tudo de você. É isso. Sejamos humildes, porque se você não for humilde, você já é. Na prática, na realidade, eu e você somos pó. Quer você queira ou não. Você cheira mal, eu cheiro mal. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Sim, isso é um fato. Por isso que eu e você precisamos nos render, nos humilhar. Nos humilhar. Isso não é pregação nem negativa e nem em algum momento triunfalista. É só a realidade da palavra. Quando nós entendemos isso, é possível a colheita começar. Para de querer os primeiros lugares. Para de querer tamanha notoriedade. Eu sei que o mundo hoje está mais redes sociais do que vida real, não é? Para com isso, porque isso não é verdadeiro. Isso não é real. Se eu me humilho, eu colho. Se eu deixo, ele age. Se eu diminuo, ele cresce. Essa é a nossa realidade. Humildes, humus, pó, perto do chão, solo, seja plantável, seja agricultável, perdoe aí a ofensa ao português. Seja solícito, começa a aprender mais, começa a abrir essa mente cauterizada que está fechada em todos os assuntos e opiniões. Abra a mente,
Saia dessas ideologias fechadas que estamos vivendo hoje em nível político, em nível social. Abra a mente para aprender segundo esse livro. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.